Graças a Deus, a minha experiência que eu tive ainda agora, né, lá na igreja, foi muito assim, para mim foi forte, né? Que a partir do momento que o apóstolo orou em mim, eu só me lembro que eu fui lá pro céu. 2 anjos seguraram na minha mão e me levaram. Aí eu fui caminhando num jardim muito bonito mesmo, né? Aqueles matos de grama bem mesmo, bem, fazer bem cortadozinho, bem mesmo bonitinho, tudo verdinho, né? Aí quando ele ia me caminhando, eu vi um homem, assim, meio de costa, meio virado, assim, né? Aí quando eu ia chegando perto, esse homem ia virando pra mim assim devagarzinho, mas rindo logo pro meu lado, né? Aí quando chegou lá, os anjos me apresentaram para ele, né? E ele se apresentou para mim como Jagonai, né? Ele falou assim o nome dele. E, e ele e eu perguntei, né? É, como eu fui perguntar para ele como foi para ele vir para cá para glória, como foi para ele vir, como foi para ele estar aí aqui no céu, falei bem assim para ele, né? E ele disse que foi através dos apóstolos, Hélio, Janaína e Juscelino Alves. Ele falou pastor, né? Foi através do pastor Hélio, Janaína e Juscelino Alves. Aí eu perguntei assim, por que? Não estou entendendo, né? Eu falei para ele, porque eu achava que eu já tinha aceitado Jesus, já estava tudo bem comigo. Eu já ia morar no céu e tudo bem. Mas não, eu fui aceitar verdadeiramente ao Senhor, eu fui me confessar verdadeiramente a Jesus quando os apóstolos, né, que é o pastor Zé Janaína e o Juscelino foram até na minha casa, né, no dia da minha enfermidade, e eu aceitei Jesus, me confessei e aceitei Jesus verdadeiramente. Aí eu tenho uma coisa para falar para você, né? Ele falou para mim que é para me dar crédito em tudo que eles passam para a igreja, tudo que eles estão falando, que é para me obedecer e dar crédito, porque aqui eles estão sendo falados pelo Pai e o Pai se alegra por tudo que está acontecendo naquele ministério. E se está acontecendo tudo nesse ministério porque o Pai mandou e eles obedeceram. E agora eles estão pregando o que o Pai mandou. Ele falou bem assim, né? O que o meu Pai mandou. Então, obedeça, comece a obedecer o que eles falarem para você, né? Porque eles são homens e mulheres de Deus. Porque é através deles que eu estou aqui, ó, na glória do Senhor, ao lado do meu Pai. Ele falou bem assim, né? E diga também para eles, né? Avisar a minha família, avisar a minha mãe que eu estou bem. Que não é para eles se preocuparem porque eu estou na glória. Eu estou com o braço do Pai, né? Aqui eu sou tratado bem, aqui eu tô feliz, né? Ele falando assim, aqui eu tô feliz e eu tô muito feliz, filha, de ter te visto aqui neste lugar, né? De conhecer você. Ele falou bem assim, de saber, né, que também você é uma irmã, você é uma irmã para mim, né? Ele falou bem assim logo, porque a apóstola Janaína e Juscelino Alves, eles são meu pai espiritual, né? Eu sei que ele falou, né? Que ele considerou o pai dele espiritual quando vocês foram até a ele, que ele se confessou a vocês e aceitou Jesus, né? E é para avisar para a mãe dele, né? Que ele tá bem, que ele tá bem, que é para ela continuar buscando, mas buscando verdadeiramente mesmo, poderosamente ao Senhor, né? Para poder morar lá com ele no grande dia, né? E ouvir a voz do Senhor e fazer, né? E fazer a vontade do Senhor e tipo assim, dar crédito o que vocês falam também, entendeu? Vocês passarem para eles, né, o que está acontecendo na igreja, né, a realidade, o que o Senhor tem falado, né, que é sobre a mudança que teve, né, sobre brinco, maquiagem, joias, né, porque no céu não entra de qualquer jeito, né, e lá no cima ele está vendo tudo, tudo que está acontecendo aqui embaixo ele olha, ele está enxergando tudo, 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 não só com ele, como os anjos e e o próprio Deus, né? Então, ele mandou dizer isso, né? Que é para avisar para a família, para a mãe dele, né? Que ele tá bem, ele tá feliz lá, que o papai tá perto, meu pai tá perto de mim, né? E eu sou feliz, ele me abraça,
né? E eu tô aqui glorificando com os anjos, exaltando com os anjos, né? Ele falando. E é para a senhora pregar, né? Para a mãe dele. Não deixar de falar a verdade, né? Para a mãe dele. Eu acho que a senhora já sabe o que é, né? Entendeu? Então, que aonde a senhora for, né, o Senhor está contigo. E aonde a senhora for pregar e falar sobre o que aconteceu aqui no nosso ministério, né, através de arrebatamento que a senhora teve com o apóstolo, né, muitos vão dar crédito. Esses muitos são aqueles mesmo que querem algo com o Senhor. E ele mandou a senhora pregar, falar para a mãe dele, ainda dizer para ele que ele está bem, ele está no céu. Ele está com o Senhor na glória. Ele falou que é para a senhora continuar sempre pregando o que Deus colocar no seu coração. Não é para ter medo, né? Para que vão falar e que vão se levantar. Porque a senhora é uma escolhida do Senhor. E lá no céu o próprio Deus está se alegrando com a senhora e com o apóstolo. E a autoridade que ele lhe deu, o próprio Deus lhe deu autoridade, ele não deu para nenhum pastor e nem apóstolo para ninguém. Só foi autoridade para vocês, tipo assim, foi um presente que ele deu para vocês, porque eles estão vendo o sacrifício, os anjos estão vendo, o próprio Deus está vendo o sacrifício, né, que vocês estão fazendo aqui na terra, o que vocês estão fazendo com as vidas, né, a renúncia. Então, esse dom, essa autoridade é o próprio Deus. Ele deu de presente coisas que ele não faz com nenhum. Ele fez com vocês porque ele viu o coração e ele viu que vocês ouviram a voz dele, né? Que ele está se alegrando tudo que está sendo pregado aqui nessa igreja sobre a oração que está sendo tremenda, porque tudo que acontece aqui, ó, é da vontade do Senhor. Aí foi que ele me levou até numa certa parte, né? Aí quando chegou lá, eu já comecei assim, meus olhos lindos já ficaram brilhando, olhando os animais, né? E eu fui olhar para o lado, cadê o homem? Não estava mais do meu lado, né? Aí eu fiquei lá com os animais conversando, ainda dei uma voltinha de barco no rio, né? Um rio muito lindo, bonito, apóstola, muito lindo. Glória a Deus, olha. Glória a Deus mesmo, que lá no céu tem uns rios muito lindos, umas casinhas assim, parecem assim, casinhas assim na praia. Meu Deus, é muito lindo. E eu voltei de novo, falei com os animais me ofereceram fruto, já tinha até um banquete para mim lá, né, que eles tinham preparado para mim, os animais tinham preparado um banquete para mim lá no céu, cheio de fruta, ainda conversaram comigo, né, eles disseram que era para mim aquele banquete porque eu estava merecendo, foi o Pai que mandou preparar aquele banquete para mim, e eu fiquei muito feliz porque é muito lindo o céu, né? É limpo o sol, é limpo, é tudo suave, né? E, ai, meu Deus, a gente não sente nem vontade de voltar. Em graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é a apóstola Ellen Janaína. E mais uma experiência da nossa jornada de 30 noites de oração em nosso ministério. E hoje foi um dia incrível, uma noite maravilhosa, porque o Senhor, Ele trouxe uma experiência assim inefável à nossa amada irmã, nossa discípula Andressa, né? E eu quero iniciar meu comentário com um versículo bíblico que está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não se pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 até o 16. E quando eu estava ouvindo o áudio dessa a ministração, a experiência que a irmã teve, né, de arrebatamento até o céu, o Senhor me colocou esse versículo no meu coração e eu fui meditar durante toda a madrugada, passei o dia meditando sobre esse versículo bíblico, porque é algo que mexeu comigo, né? Esse jovem que o Senhor permitiu que no arrebatamento a nossa discípula que não conheceu fosse recebida lá no céu e conhecesse, visse esse rapaz e o nome, isso me trouxe a uma alegria, um gozo muito grande, porque esse jovem eu o conheci no leito de enfermidade, né? Eu conheci a sua mãe é pastora, uma amiga nossa, e ele estava, um jovem que estava com câncer, né? E já estava em um estado terminal, já tinha afetado, começou nos ossos, já estava afetando a parte do pulmão dele. E quando ele estava já muito debilitado, nós fomos chamados até lá. E nós fomos, oramos com ele, pregamos também, conversamos, né, apóstolo Juscelino? E ele era um amigo de infância do apóstolo Juscelino. Ele pode falar bem melhor sobre isso, né? Sim, ele era um amigo de infância meu, né? E nós descobrimos que ele estava nesse leito de enfermidade, já no leito, já quando ele estava, né? Nós fomos a primeira vez em sua casa. E a mãe dele disse que ele já tinha aceitado Jesus, já tinha ido um pastor lá, né, e ele não estava mais nem falando, ele conversava com a gente através do celular, né, ele escrevia e mostrava o celular pra gente, né, apóstolo. E quando passou, nós viemos embora, quando passou, nós oramos, né, claro, quando passou uma semana, eu acho, né, apóstolo, ele entrou em contato conosco, queria que nós fôssemos lá. E quando a apóstola me chamou para nós irmos lá, na hora o Senhor falou comigo. O Senhor disse assim, ele está querendo cura, mas quando chegar lá, ore para que ele se reconcilie comigo, para que ele se converta, para que ele me aceite. E eu falei isso para a apóstola, e nós fomos lá na casa dele, né? E quando nós chegamos lá, né, muito debilitado já no balão de oxigênio, né, numa cadeira de roda. E então a apóstola orou, né, ministrou nele, ele se reconciliou com o Senhor Jesus ali, não foi a apóstola ali, né, falando em muita dificuldade, ele ainda falou algumas palavras, mas aí ele aceitou Jesus ali, né, isso era mais ou menos mais... Ele fez um concerto, né, apóstolo, ele fez aquela oração de fé, de confissão, de arrependimento, estava a mãe dele, a esposa dele, ele fez um concerto com a mãe dele, com todos que estavam ali, com Deus. E o que mais assim me ensinou nisso tudo, porque assim, quando nós somos chamados para orar por alguém que está enfermo, nós queremos que aquela pessoa seja curada, né, apóstolo? Sim. Isso eu falava para o apóstolo Juscelino no carro, eu dizia, poxa, Senhor, por que o Senhor tem nos levado a orar por pessoas em estágio terminal e depois elas têm morrido, né? Eu falei, poxa, eu não quero mais só ir orar lá para a pessoa morrer, eu queria que esse jovem, ele era tão jovem, menos de 30 anos de idade, eu falei, Senhor, eu queria que ele fosse curado, esse é o desejo do meu coração. E meu esposo, usado pelo Senhor, e falou que não era a minha vontade, né? Era do Senhor, então que eu orasse para que ele se arrependesse. E eu obedeci,
E quando chegou ali dentro, assim, apóstolo, a frase dele ficou no meu coração, que ele disse assim, chegou a minha cura, né? Ele tinha uma expectativa, ele tinha uma imagem que a gente chegasse lá e ele ia ser curado, né? Foi as palavras que ele falou. Só que quando eu comecei a pregar para ele, e eu disse para ele, filho, tem uma outra vida, eu comecei a pregar sobre o céu, né? Que tinha um lugar que Deus tinha reservado, que não havia dor, e comecei a falar, ele foi se acalmando, e ele disse, eu já entendi que eu não vou, minha cura não chegou, né? E foi quando eu preguei para ele, eu disse, você precisa se reconciliar, você precisa aceitar Jesus, você precisa fazer um conserto, você precisa estar pronto, ou para ser curado ou para ir para o céu com o Senhor. E ele aceitou, e eu lembro assim, apóstolo, que você lembra muito bem disso, que eu fiz uma massagem, uma drenagem em todo o corpo dele, né? Sim. Eu preparando assim, e a gente sabia que o Senhor ia levar ele, né? O Senhor já havia confirmado isso. Naquele momento, né? Eu tive que aceitar a vontade do Senhor, né? Não era o que eu queria, porque Sim, eu apóstola. queria que ele fosse curado. E interessante que isso foi mais ou menos assim, umas 8 horas, 9 horas da noite, mais ou menos, né? Para as 10. E quando foi meia-noite, 1 hora, né? Depois que nós saímos de lá da casa dele, ele começou a passar mal, né? A mãe dele chamou a ambulância, ele foi lá pro SECOM, né? O lugar onde trata de câncer. E veio a falecer, né, apóstolo, depois de umas 3 ou 4 horas, né, depois que nós estivemos com ele. Sabe, irmãos? E aí ficou, né, todo esse tempo, né, acho que vai fazer o quê? 1 ano e meio, 2 anos, né, apóstolo, que ele morreu. Em maio, acho que faz 2 anos. Sim. E aí, irmãos, quando nós estávamos na oração lá de 30 noites, nas águas profundas, né, Deus ele nos deu essa graça, né, nós oramos nas pessoas, elas são arrebatadas. E aí a irmã Andressa, né, a evangelista Andressa foi arrebatada. E aí nós lembramos dele, né, apóstola? E aí nós ministramos nela, Senhor, permita que ela veja, né, o Diagonai, né, um rapaz que faleceu. E aí foi quando ela contou essa experiência aí. Amém, irmãos? Como a apóstola acabou de ler, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, né? Muitas pessoas não acreditam em arrebatamento e usam até esse versículo que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, né? Mas aí esquece de ler o resto, né, que os restos dos versículos que a apóstola leu aqui, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso, saber que aquele que morre em Cristo, sabe, está lá no céu, está, sabe, lembra de você, lembra da gente, lembra, sabe, de tudo que viveu aqui na terra, está lá torcendo, né, a expectativa de que um dia todos nós viemos nos encontrar lá, né, apóstola? E esse rapaz, assim como outro rapaz também, né, que morreu também, um amigo meu também um tempo atrás também foi visto no céu. Fiquei muito feliz, sabe, irmãos, com o que Deus tem feito, né, na vida dessas pessoas, têm sido salvas. E não há, irmãos, bem maior na terra que podemos conquistar do que a nossa salvação, não é isso, apóstolo? Exatamente isso. Isso mexeu comigo, né, apóstolo? Porque nos faz entender que as coisas de Deus, como está aqui, ó. O homem natural, no versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Né? Isso é uma confirmação, porque você prega para alguém, você ora por salvação, aquela pessoa morre, você acha... Às vezes vem até aquele sentimento de fracasso. Poxa, Deus não curou, né? Mas sim, o que tinha de mais precioso, a gente não sabia qual seria o futuro do Diagonai aqui. Mas o que tinha de precioso era a salvação e saber que ele está com o Senhor, ele está feliz. E você foi o instrumento, você contribuiu para essa vida chegar ao céu. Está usufruindo das mansões, das moradas celestial. Eu acho que esse é o maior privilégio. Amém. E eu vejo isso também como um respaldo e uma resposta do Senhor, que vale a pena a gente estar no centro da vontade de Deus, vale a pena a gente confiar, pregar a verdade, mesmo que as pessoas não acreditam, não entendam. A gente não tem porque estar se defendendo. Críticas sempre vão existir no ministério, né, apóstolo? Sim. Que Deus nos confiou que essa tarefa árdua das veredas antigas, de pregar sobre a santa doutrina, de falar da porta estreita, que é o caminho para a salvação mesmo, não tem outro. Mas quando você vê esses testemunhos, esse relato, essas experiências, você vê um respaldo, você se alegra, você, Senhor, valeu a pena. A gente pode estar passando por tantas coisas, mas saber que de alguma forma a gente está contribuindo para alguém ir para o céu.
Sim, sim. Né, apóstolo? Isso daí é uma recompensa mais preciosa que temos. E se perseverarmos até o fim, seremos salvos também. Né? Amém. A perseverança é a chave para que nós venhamos a alcançar a vitória, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Né? Amém. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe sua vida. Essa foi mais uma experiência, né? Vamos estar postando mais, tem muito mais aqui gravado. Que Deus abençoe a sua vida. Fique acompanhando o canal. Que esse canal venha ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. No grande dia do